Por trás de cada homem vivo hoje estão 30 fantasmas, pois essa é a proporção pela qual os mortos superam os vivos. Desde a aurora dos tempos, aproximadamente 100 bilhões de seres humanos já caminharam pelo planeta Terra. Ora, este é um número interessante, pois por uma curiosa coincidência, existem aproximadamente 100 bilhões de estrelas em nosso universo local, a Via Láctea. Então, para cada homem que já viveu, brilha uma estrela neste universo. 2001. Uma Odisseia no Espaço. A nossa história começou há milhões de anos atrás, quando os primeiros ancestrais da humanidade deram seus primeiros passos hesitantes em um mundo selvagem e imprevisível. Desde então, a nossa espécie embarcou na mais extraordinária das jornadas, uma odisseia épica que nos levou das cavernas às estrelas, da descoberta do fogo à exploração do cosmos. Mas você já parou para contemplar a verdadeira magnitude desta jornada? Quantas gerações de heróis anônimos lutaram, sonharam e se sacrificaram para que você pudesse estar aqui hoje? A estrada que percorremos até aqui está pavimentada com as pegadas de bilhões de almas corajosas que enfrentaram predadores gigantescos, eras glaciais devastadoras, pragas mortais e guerras apocalípticas. Cada descoberta, cada invenção, cada momento de amor e compaixão foi um degrau na escadaria da evolução humana. E aqui reside um mistério cósmico que vai fazer você repensar completamente o seu lugar no universo. Existe uma conexão mágica entre a nossa jornada terrena e a vastidão das estrelas que nos observam silenciosamente. Esta odisseia da humanidade nos revela coincidências tão perfeitas que parecem ter sido orquestradas pelo próprio cosmos. Segredos numéricos que conectam cada vida humana com a imensidão do espaço e verdades sobre o nosso destino que vão transformar para sempre a forma como você enxerga a sua existência. Descobrir essa conexão cósmica não apenas nos conta quem fomos, mas também nos revela quem podemos nos tornar e qual o verdadeiro propósito da consciência humana neste universo. Capítulo 1. Os primeiros passos da humanidade. Há milhões de anos atrás, quando a Terra ainda era um mundo selvagem e imprevisível, os primeiros ancestrais da humanidade deram seus primeiros passos hesitantes em direção ao futuro. Imagine a coragem extraordinária destes primeiros seres, criaturas que, sem saber, carregavam em seus genes o futuro de toda uma espécie. Eles não tinham fogo para se aquecer, não tinham ferramentas sofisticadas, não tinham uma linguagem complexa. Mas eles tinham algo ainda mais poderoso, a centelha da consciência e uma determinação inexplicável de sobreviver. Estes primeiros humanos enfrentaram desafios que hoje mal conseguimos imaginar. Predadores gigantescos espreitavam nas sombras, mudanças climáticas devastadoras transformavam paisagens inteiras em questão de gerações, e a própria natureza parecia conspirar contra sua sobrevivência. Cada dia era uma batalha épica entre a vida e a morte. Cada nascimento era um milagre contra todas as probabilidades. E ainda assim, eles persistiram, movidos por uma força que transcende a nossa compreensão racional. O que torna esta jornada ainda mais extraordinária é perceber que cada um destes primeiros humanos carregava dentro de si o DNA de todos nós. Suas lutas, suas descobertas, suas pequenas vitórias cotidianas foram se acumulando como gotas d'água que, ao longo de milênios, formaram o oceano da civilização humana. Quando um deles descobriu como fazer o fogo, não estava apenas se aquecendo, estava acendendo a chama do progresso humano que ainda hoje ilumina o nosso caminho. A evolução da nossa espécie é uma sinfonia de adaptação e superação que ecoa através dos tempos. Cada geração construiu sobre os ombros da anterior.
Cada descoberta abriu portas para 1000 outras possibilidades. Mas como podemos medir o verdadeiro alcance desta odisseia extraordinária? Como podemos quantificar o número de almas corajosas que tornaram possível a nossa existência atual? Capítulo 2. A Grande Contagem. Métodos e descobertas. Medir a nossa odisseia como uma espécie é um dos desafios científicos mais fascinantes e complexos que a humanidade já enfrentou. Imagine contar os grãos de areia em uma praia infinita, onde cada grão representa uma vida única, uma história irrepetível, um universo de experiências e emoções. Os demógrafos e antropólogos desenvolveram métodos extraordinariamente engenhosos para desvendar este mistério, combinando arqueologia, genética, estatística e até mesmo astronomia. O processo começa com uma pergunta aparentemente simples, mas profundamente complexa. Quando exatamente começou a humanidade? Os cientistas estabeleceram marcos temporais baseados em evidências fósseis e genéticas, geralmente considerando o surgimento do Homo sapiens há cerca de 200 mil anos como ponto de partida. Mas mesmo esta definição carrega em si uma poesia científica. Estamos literalmente tentando determinar o momento em que a consciência humana despertou no universo, o instante em que toda uma espécie se tornou capaz de contemplar a sua própria existência. Os cálculos envolvem análises sofisticadas de padrões populacionais e taxas de natalidade e mortalidade ao longo de diferentes períodos históricos, considerando fatores como mudanças climáticas, desenvolvimento da agricultura, epidemias e guerras. Cada variável é como uma nota musical em uma sinfonia complexa, e quando todas são harmonizadas pelos algoritmos científicos, emergem números que nos deixam sem fôlego. As estimativas mais aceitas apontam para aproximadamente 100 a 115 bilhões de seres humanos que já viveram em nosso planeta. Este número carrega um peso emocional e filosófico imenso. Cada unidade desta contagem representa sonhos realizados e frustrados, amores eternos e perdas devastadoras, descobertas que mudaram o mundo e momentos silenciosos de contemplação sob as estrelas. Mas existe uma coincidência cósmica neste número que nos conecta de forma mágica com o próprio universo que habitamos. Capítulo 3. 100 bilhões de histórias. Quando os astrônomos apontam seus telescópios para o céu noturno e contam as estrelas de nossa galáxia, a Via Láctea, eles chegam a um número que nos faz questionar se o universo possui um senso poético próprio. Aproximadamente 100 bilhões de estrelas. A coincidência matemática é tão perfeita que parece ter sido orquestrada por uma força cósmica com um senso estético refinado. Para cada ser humano que já viveu, existe uma estrela brilhando na imensidão do espaço. Esta correspondência numérica transcende a mera casualidade estatística e nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa conexão com o cosmos. Imagine cada estrela como um memorial celestial, uma luz eterna dedicada a uma vida que um dia conheceu o milagre da consciência. Quando olhamos para o céu estrelado, não estamos apenas contemplando pontos luminosos distantes. Estamos vendo um cemitério cósmico de beleza indescritível, onde cada luz representa uma história humana única. Essa perspectiva transforma completamente a nossa compreensão sobre a solidão e a conexão. Nunca estamos verdadeiramente sozinhos, pois carregamos conosco a herança genética, cultural e espiritual de 100 bilhões de ancestrais. Cada pensamento, cada emoção, cada descoberta que fazemos está construída sobre as fundações deixadas por essa multidão invisível de predecessores. Somos, literalmente, a combinação de 100 bilhões de histórias de vida, convergindo em um único momento presente. A poesia desta conexão cósmica
se torna ainda mais profunda quando consideramos que as próprias estrelas são as forjas onde os elementos que compõem os nossos corpos foram criados. Somos poeira estelar e agora descobrimos que existimos em uma proporção perfeita com as estrelas que nos criaram. Mas essa revelação nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Qual é o verdadeiro legado que estas 100 bilhões de vidas nos deixaram? Capítulo 4. O legado dos fantasmas do passado. Por trás de cada pessoa viva hoje, sussurram as vozes de 30 fantasmas do passado. 30 vidas que vieram antes de nós, cada uma contribuindo com um fio único no tecido complexo da civilização humana. Esses não são fantasmas no sentido assombrado da palavra, mas presenças luminosas cujos legados continuam vivos em cada respiração que tomamos, cada palavra que falamos, cada sonho que acalentamos. Eles são os arquitetos invisíveis do mundo moderno, os pioneiros anônimos que transformaram um planeta selvagem em um lar para a consciência. Considere por um momento a magnitude desta herança. Cada tecnologia que utilizamos, desde a roda até os smartphones, é o resultado de milhares de gerações de experimentação, falhas, sucessos e refinamentos. O agricultor anônimo que primeiro plantou sementes intencionalmente, o metalúrgico desconhecido que descobriu como forjar o ferro, a mãe carinhosa que inventou a primeira canção de ninar. Todos eles vivem em nós através de suas contribuições para o conhecimento humano. Somos, literalmente, a soma de 100 bilhões de experiências de vida. Mas o legado vai muito além das conquistas materiais. Cada ato de amor, cada gesto de compaixão, cada momento de coragem moral dos nossos ancestrais criou ondas que ainda reverberam através dos tempos. A capacidade humana de amar, de criar arte, de buscar significado, de fazer sacrifícios pelos outros. Todas essas qualidades foram refinadas e transmitidas através de incontáveis gerações. Somos os herdeiros não apenas do conhecimento humano, mas também da sabedoria emocional e espiritual acumulada ao longo de milênios. Esta perspectiva nos coloca diante de uma responsabilidade extraordinária. Se somos o produto de 100 bilhões de vidas, também somos os guardiões do futuro da humanidade. Nossas escolhas de hoje determinarão o legado que deixaremos para as futuras gerações. Mas quantas dessas gerações ainda estão por vir? Qual será o destino final da nossa espécie neste vasto cosmos? Capítulo 5. O futuro da humanidade. Se 100 bilhões de seres humanos já caminharam pela Terra, quantos mais ainda nascerão sob as estrelas que nos observam? Esta pergunta nos leva a contemplar não apenas números e estatísticas, mas o próprio destino da consciência humana no universo. Os demógrafos projetam cenários fascinantes. Se a humanidade continuar existindo pelos próximos milhões de anos, um piscar de olhos na escala cósmica, o número de humanos que ainda nascerão poderá superar em trilhões aqueles que já viveram. Imagine as possibilidades extraordinárias que aguardam a nossa espécie. Futuros seres humanos poderão caminhar pelas areias vermelhas de Marte, contemplar o nascer do Sol em outros mundos, orbitando outras estrelas, ou desenvolver formas de consciência que transcendem as nossas limitações biológicas atuais. Cada criança que nasce hoje carrega em seu DNA não apenas a herança de 100 bilhões de ancestrais, mas também o potencial de se tornar ancestral de trilhões de descendentes que explorarão mistérios que nem conseguimos imaginar. Mas esta visão do futuro também nos confronta com questões profundas sobre a nossa responsabilidade cósmica. Se somos os herdeiros de uma linhagem tão extraordinária, que tipo de mundo estamos preparando para aqueles que virão depois de nós? Cada decisão que tomamos hoje ecoa através do tempo e influencia o destino de incontáveis gerações futuras. Somos, simultaneamente, o ápice de 100 bilhões de histórias e o prólogo de trilhões de outras que ainda estão por vir. A perspectiva temporal
nos revela uma verdade humilhante e inspiradora. Somos apenas um breve momento na grande sinfonia da existência humana. Mas que momento extraordinário! Vivemos em uma época de descobertas científicas revolucionárias, de conexões globais instantâneas, de possibilidades tecnológicas que os nossos ancestrais considerariam mágica. Somos a geração que pode olhar para trás e contar a história completa da humanidade, e ao mesmo tempo olhar para frente e vislumbrar um futuro entre as estrelas. Essa posição única na história nos prepara para uma reflexão final sobre o significado profundo da nossa odisseia cósmica. Ao chegarmos ao final desta odisseia extraordinária através do tempo e do espaço, uma verdade luminosa emerge das profundezas da contemplação. Somos simultaneamente infinitesimais e infinitos. Infinitesimais quando consideramos a nossa breve passagem individual por este planeta. Infinitos quando compreendemos que carregamos dentro de nós a essência de 100 bilhões de vidas que vieram antes e o potencial de influenciar trilhões de outras que ainda estão por vir. Cada batimento do seu coração ecoa os batimentos de todos os corações que já pulsaram. Cada pensamento é construído sobre sonhos e descobertas de incontáveis gerações de pensadores, sonhadores e exploradores. A coincidência poética entre o número de humanos que já viveram e o número de estrelas em nossa galáxia nos revela que não somos apenas acidentes cósmicos isolados, mas uma parte integral de uma sinfonia universal, onde cada vida é uma nota essencial na melodia da existência. Quando olhamos para o céu noturno, não estamos apenas vendo pontos luminosos distantes. Estamos vendo um memorial cósmico dedicado a cada alma que já conheceu o milagre da consciência, incluindo a nossa própria. Somos poeira estelar e existimos em perfeita harmonia numérica com as estrelas que nos criaram. Esta revelação nos convida a viver com uma consciência expandida do nosso papel na grande narrativa cósmica. Somos os guardiões temporários de um legado extraordinário e os arquitetos do futuro da consciência no universo. Se esta odisseia tocou seu coração e expandiu a sua perspectiva sobre a existência, inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos os mistérios mais profundos do universo e da vida. Deixe um like se você sentiu a magia desta conexão cósmica e nos comentários compartilhe suas reflexões sobre o que significa fazer parte desta sinfonia de 100 bilhões de histórias. E prepare-se, pois ainda temos infinitos mistérios para desvendar nesta odisseia extraordinária pelos segredos do cosmos e da consciência.